queria que vocês abrissem as suas Bíblias em Filipenses capítulo 1. Abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Onde está a sua alegria? O que tem alegrado o seu coração? A sua alegria está nas coisas desse mundo? A sua alegria está naquilo que você pode adquirir aqui nessa terra? A sua alegria está no seu relacionamento? A sua alegria está nos seus filhos? A sua alegria está na sua capacitação? A sua alegria está na sua oportunidade de trabalho? O que tem alegrado o seu coração? Talvez algo que você sonhou adquirir e por muito tempo você poupou e agora você conseguiu adquirir. Será que a sua alegria está nisso? Quando você chega no seu lar e você vai se deitar e repousar, você se alegra nessas coisas? Será que você se alegra numa religiosidade? Será que você fala, olha, eu sou alegre porque eu vou ao culto todo domingo à noite? Será que é isso que tem sido a sua alegria? Vamos até o versículo 12. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Diz a palavra do Senhor: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, grande é a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós não somos dignos de estar diante da tua palavra, Senhor Deus, mas a sua misericórdia se renovou mais uma vez sobre as nossas vidas. E nós podemos aqui, Senhor Deus, ler, Senhor Deus, coisas especiais da tua palavra, Senhor Deus. A tua palavra é a vida eterna, Senhor Deus. Nós não podemos nada sem que a tua palavra, Senhor Deus, seja na nossa vida, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, trata o meu coração essa noite, Senhor Deus. Arranca das entranhas do meu coração tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não é teu, Senhor Deus. Tudo aquilo que transgride a tua palavra, assim como de todos os irmãos que estão aqui e os que estão nos assistindo, Senhor Deus. Que cada um deles seja moldado pelo poder do Evangelho da Graça, Senhor Deus. Que cada um deles seja visitado pelo Teu Espírito Santo e que haja poder em cada vida, uma ministração especial, Senhor Deus, do Teu Espírito sobre esse coração.
Nós necessitamos, Senhor Deus, da Tua palavra, nós queremos hoje ser confrontados pela Tua palavra. Nós não viemos aqui para ser acariciados, para ter o nosso ego aumentado. Nós viemos aqui, Senhor Deus, porque nós precisamos nos humilhar na Tua presença. Nós precisamos nos curvar diante de um Deus santo e poderoso, Senhor Deus. Então nos trata, Senhor Deus, nos trata, tem misericórdia de nós, não nos deixe sair daqui como entramos, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus, nós queremos ser conhecidos porque nos parecemos com Cristo, Senhor Deus. Para isso a nossa vida precisa da Tua palavra, Senhor Deus. Faz um milagre aqui essa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, é que eu oro e agradeço. Amém. A carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. A carta da alegria de um homem que estava algemado, de um homem que estava preso. Paulo, em suas prisões, ele escreveu 4 cartas. Interessante que a carta aos Filipenses também é uma carta onde ele está algemado diante de uma guarda muito seleta de Roma. Eu não sei qual seria a sua atitude se você estivesse algemado, e algemado por falar a verdade, algemado por pregar a Cristo, algemado por falar aquilo que o Evangelho está pedindo para você falar. Eu não sei se você já foi demitido por falar o Evangelho da graça. Eu não sei se você já perdeu amigos por falar a verdade de Cristo Jesus. Eu não sei se você tem coragem de perder amigos por Cristo Jesus, perder até familiares por servir a Cristo Jesus. Mas Paulo tinha essa prioridade. Ele estava provavelmente preso em Roma pela pregação do Evangelho da graça. É interessante que em uma das viagens que Paulo fez, ele encontrou com Lídia e Lídia se converteu. Eles começaram ali a reunir na casa de Lídia. E é interessante que um pouco mais adiante, lá em Filipos, uma menina que tinha um espírito adivinhador, essa menina começou a andar e a seguir a Paulo, e ela dizia que Paulo era filho do Deus Altíssimo. Uma hora Paulo chega para ela e fala: em nome de Jesus, sai Satanás. E aquela menina então tem a libertação, mas ela perde a previsão do futuro, ela perde a adivinhação. E os seus donos, então, viram o prejuízo e mandaram que Paulo e Silas fossem açoitados pelo Evangelho da Graça. Eles foram despidos em praça pública e açoitados e colocados presos no cárcere inferior. Atos 16. E é interessante que quando eles estavam presos pela meia-noite, eles começaram a adorar ao Senhor. E lembrem que eles estavam cheios de açoites, com vergões, com machucados, com feridas, estavam presos ao tronco e louvavam o Senhor e cantavam hinos de adoração ao Senhor. Eu não sei se essa atitude é uma atitude parecida com a sua, e eu digo a vocês que ainda não é uma atitude parecida com a minha, mas vai ser pela misericórdia do Senhor. Talvez nós estaríamos ali para murmurar, para reclamar, para blasfemar contra o nosso Deus, se porventura viesse uma perseguição contra nós. Eu quero alertar aos evangélicos em verdade, tá? Que haverá perseguição contra nós. As coisas têm apertado. As leis que estão tentando aprovar, elas são totalmente contra a idoneidade do Evangelho. Elas são totalmente contra a retidão de Cristo Jesus. Elas vêm ao contrário do que a palavra diz. Então se prepare, meu irmão, se prepare. Mas então Paulo, cantando louvor junto com Silas, houve uma manifestação do Espírito Santo e a cela tremeu e todas as portas abriram. E chega ali um homem responsável pela vigia, e ele chega trêmulo, e ele vê todas as portas abertas, então ele vai se suicidar. E Paulo diz: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Diz a palavra que aquele carcereiro então pega a sua lamparina, e eu até imagino a cena que ele estava tremendo com aquela lamparina, né? E quando ele olha e vê todos aqui, ele também é ministrado pelo Espírito Santo de Deus, porque sem o Espírito Santo de Deus não há conversão, e aquele homem se rende e diz: Paulo, o que eu preciso fazer para ser salvo? E a resposta foi: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Diz a palavra que aquele então carcereiro convida Paulo e Silas para a casa dele. Paulo e Silas pregam o Evangelho e toda a sua família se converte e são batizados. Esse foi o começo da igreja em Filipos, em Atos 16. Meus irmãos, Paulo tinha uma alegria. Paulo tinha uma alegria porque ele sempre via o propósito de Deus na vida dele.
Nós encontramos uma geração que se chama de evangélico, uma geração derrubada, uma geração prostrada, uma geração que não tem por que glorificar a Deus, porque o país atravessa um problema difícil, a corrupção generalizou, e esse povo que se diz crente no Senhor está totalmente prostrado. Será que são crentes no Senhor em verdade? Voltemos ao texto. Se a gente voltar um pouquinho aqui no capítulo 1, versículo 3, Paulo diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Paulo estava preso. Paulo estava algemado. Paulo estava privado da sua liberdade. Mas Paulo estava apaixonado pelo Evangelho da Graça. Quais são as suas características? Primeiro, a prisão não lhe roubou a paz. Por quê? Paulo estava preso injustamente. Paulo estava preso por proclamar Cristo Jesus. Paulo estava preso por, com muito carinho, levar a mensagem da cruz. Paulo estava pagando aquilo que ele não devia. As circunstâncias não poderiam roubar a alegria de Paulo. As pessoas hoje, elas estão alegres de acordo com as circunstâncias. Você encontra um crente lá na rua Assis Figueiredo, fala: como é que você está? O crente fala com você, quase que você suicida. Porque ele está tão prostrado, tão derrubado, está tudo ruim, está tudo ruim, está tudo ruim. Sabe por quê? Porque ele não é crente. Todo crente verdadeiro, todo apaixonado por Jesus, ele tem um grito de louvor no seu coração. Ele tem alegria na sua vida, porque Jesus é o seu Senhor e isso lhe basta. Nada nós precisamos na nossa vida se Jesus for o nosso Senhor. Não há circunstâncias que podem mudar o ânimo de um verdadeiro cristão, porque o Senhor é o Deus. O Senhor é o capitão da salvação do crente. Então ele está com os olhos no Senhor e não com os olhos na circunstância. Eu não estou preocupado com o governo. Aliás, eu não assisto televisão desde janeiro. As notícias ruins ficam tudo para vocês. Sabe por quê? Todos os dias eu venho aqui nesse templo e oro por esse governo, para que Deus transforme o coração desse povo. E se Deus não quiser transformar, para que Deus use ímpio como eles, para governar bem o povo. A palavra do Senhor diz que eu tenho que estar em oração por esse povo. E eu quero que você também esteja em oração por esse povo. A nossa nação precisa de homens e mulheres que adoram o Senhor. E ontem foi pregado aqui no culto de jovens. 2 Crônicas 7,14, todo mundo conhece, mas quase nenhum de nós pratica. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Onde está a geração que se chama pelo nome do Senhor? Onde está a geração que se diz evangélica? Onde está a geração que se diz crente no Senhor Jesus, que não tem orado, que não tem se convertido todos os dias? Não conversão para a salvação, mas mudar a direção das suas vidas. Meus irmãos, antes de eu acusar esse povo, de eu ficar olhando para o roubo desse povo, eu tenho que olhar para a minha vida para ver se ela está diante do Senhor em retidão. Muitas vezes eu digo que eu sou muito bom, mas quando eu começo a olhar minha vida pela palavra, eu vejo que eu faço uns tambiquinhos aqui, mais uns tambiquinhos acolá, que eu dou um jeitinho de furar uma fila aqui, que eu dou um jeitinho de desviar do pedágio. E aí eu quero dizer que eu sou crente. Como sou crente? Eu só nego um impostinho de renda ali. Essa é a geração de crente, que nunca vai mover o coração de Deus, porque ela não se arrepende, não se converte dos seus maus caminhos, ela não busca o Senhor e não confia no Senhor, e por isso o Brasil está como está, porque nós, povo de Deus, não temos sido um povo fiel à palavra como Paulo era. Paulo era um verdadeiro adorador ao Senhor, por isso a alegria era constante no seu coração, independente das circunstâncias. A prisão não lhe roubou a paz. A prisão não lhe roubou a paz. Ele tinha alegria, e ele estava orando pelos filipenses lá em Roma. Eu oro com alegria por vocês, vocês são a minha alegria. Não interessa que eu estou algemado, eu estou alegre porque vocês têm perseverado. Eu estou alegre porque vocês têm caminhado. A minha alegria é no Senhor, e não nas coisas. A segunda coisa que eu aprendo aqui, a prisão contribuiu para a sua primeira necessidade, pregar o evangelho a um grupo.
Meus irmãos, Paulo não ficou murmurando nem reclamando. Ele estava ali preso. Muitas vezes ficavam dois direto com ele. Fora a sentinela de fora. Sabe o que ele falou? Vocês dois não podem sair daqui. Vocês vão escutar agora o que eu quero falar para vocês. Vocês vão escutar o evangelho da graça. E ele pregou. E ele pregou e testemunhou Cristo Jesus. Diz a palavra nos versículos 12 e 13. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Paulo tinha uma visão, levar o evangelho ao máximo de pessoas que ele pudesse. Agora tinha no mínimo 2 homens com ele. E ele falou, hoje vocês me pagam, vocês vão escutar aquilo que mudou a minha vida. Mas não só os 2. Diz a palavra que toda a guarda pretoriana, todos os demais, eles ouviram do evangelho da graça. Ah, meu irmão, como você tem ânimo para pregar o evangelho. Como você tem ânimo para pregar o evangelho. Como você tem ânimo. No seu trabalho eles sabem que você é crente. No seu lazer eles sabem que você é crente. Na sua escola, jovem, eles sabem que você é crente. Na hora do intervalo, você louva o Senhor. Na hora do intervalo, você fala de Cristo Jesus. Na hora do intervalo, você mostra Cristo Jesus. Ou você entra naquelas rodas de anedotas terríveis. Isso não é só para os estudantes, agora é para todo mundo, na hora do trabalho. Na hora do cafezinho. O que você conversa? Quem você mostra? A prisão contribuiu para que o evangelho andasse, caminhasse. Paulo não olhou para as circunstâncias, mas ele falou, agora é a hora. Todo esse povo que tem que estar comigo aqui, vão receber daquilo que eu recebi. E vão receber aquilo que transformou a minha vida, Cristo Jesus. A igreja hoje, ela só fala de Cristo aos domingos na própria igreja. Ela não vive Cristo Jesus. Nós somos a igreja. Nós somos essa geração. Nós nos acovardamos diante das situações e das pessoas. As pessoas, muitas delas, nem sabem que nós somos cristãos. Sabe por quê? Porque primeiro que nós não nos parecemos com Cristo. Nós nos parecemos até com religiosos nós nos parecemos. Mas nós não nos parecemos com Cristo. Sabe por quê também? Porque não é a primeira necessidade da nossa vida. O evangelho não tem sido a primeira necessidade das nossas vidas. Meus irmãos, quanta oportunidade que você tem onde você frequenta. Quantas oportunidades você tem. Com quantas pessoas você se relaciona durante a semana. Quantas delas você deu uma Bíblia. Sabe quanto custa uma Bíblia? Com letra pequena, R$4. Menos que uma Coca-Cola. Mas é muito mais fácil você tomar 2 Coca-Colas do que comprar uma Bíblia e doar. Responda no seu coração. Por quê? A sua necessidade ainda não tem sido o evangelho. As pessoas estão morrendo e sendo lançadas ao inferno. Eu e você estamos parados na nossa vida e no nosso casulo chamado igreja, chamado religião. Nós estamos num casulo, porque nós não queremos sair para fora e ministrar Cristo Jesus, porque talvez ainda muitos de nós nem o tenham recebido como Senhor. Nós professamos aquilo que não conhecemos muitas vezes. Eu queria chamar a tua atenção. Torne o evangelho conhecido. Torne o evangelho conhecido. Pare de inundar o seu coração com as coisas do mundo. Fale das coisas de Deus. Ah, irmão, eu não sei falar, não sabe? Faz mímica. Faz alguma coisa. Usa a criatividade. Mostre Cristo Jesus. A terceira lição que eu tiro aqui. Paulo tinha objetivo. Estimular os irmãos a falar com coragem do evangelho. Olha o que está dizendo aqui no versículo 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas,
ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O exemplo de Paulo, a fidelidade de Paulo, o zelo de Paulo, e Paulo não reclamar porque estava preso. Sabe o que aconteceu? Fez com que os irmãos, vendo esse testemunho impactante, perdessem qualquer medo, perdessem qualquer obstáculo que estivesse atrapalhando, que eles lançassem fora e que caminhassem falando do Evangelho. Diz a palavra que o zelo e a fidelidade fez com que os irmãos, estimulados no Senhor, não em Paulo, mas no Senhor pelo testemunho de Paulo, pregassem o Evangelho da graça. Meus irmãos, a sua vida contribui para que outras pessoas amem o Evangelho da graça? Meu irmão, há quanto tempo que as pessoas não olham para você e falam, olha, olhando aquele irmão, eu quero Cristo na minha vida. Olha, olhando o testemunho desse irmão, eu também preciso virar crente. Eu estou um sem vergonha gospel, mas eu preciso virar um crente verdadeiro, porque olha o testemunho daquele irmão. Olha, eu não tenho coragem de falar, mas vendo o que meu irmão passa e firme no Senhor, agora eu vou perder. Eu vou perder o medo de falar no Senhor. Eu vou caminhar. Eu vou romper. Meus irmãos, nós precisamos ter um testemunho de ousadia. Deus não chama covardes para a sua obra. Deus chama homens que vão ter ousadia na sua obra. Nós precisamos enfrentar as situações por Cristo Jesus. Nós precisamos atravessar barreiras por Cristo Jesus. Nós precisamos caminhar de uma maneira com que o Evangelho da graça seja nossa prioridade. As pessoas, elas têm muitas prioridades. Mas eu quero voltar um pouquinho em Atos capítulo 4, um dos textos que falou muito na minha conversão, porque eu era um perdido dentro da igreja. A partir do versículo 29, eles estavam sofrendo uma grande perseguição, Atos capítulo 4. No começo ali da igreja do Senhor havia uma grande perseguição. Pedro e João estavam sempre presos. Paulo ainda não tinha aparecido aqui. Mas os irmãos estavam perseguidos. E eles oram da seguinte maneira: Senhor, dá ouvidos à nossa prece. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédios do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, o que aconteceu? Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam o quê? A palavra. Meus irmãos, qual era o objetivo desse povo? Anunciar a palavra. Senhor Deus, nós estamos sendo perseguidos. Olha para as vidas dos teus servos. Concede aos teus servos que eles continuem trabalhando pelo Senhor. Ah, Senhor, eu quero comprar um carro novo, Senhor Deus. Olha para o teu servo, Senhor, me dá uma casa própria, Senhor Deus. Olha para o teu servo, Senhor Deus. Faz isso na minha vida, me dá um casamento, me dá um não sei o quê, me dá um não sei o quê. Não tinha essa oração aqui. A oração deles, Senhor, nós precisamos do teu favor, porque nós estamos sendo barrados, nós queremos ousadia e nós queremos continuar pregando o Evangelho da graça. Quando eles oraram dessa maneira, diz que o local tremeu. Por que onde nós oramos não treme? Porque as nossas orações não passam de conselhos a Deus. Nós queremos normatizar a ação de Deus segundo as nossas intenções. Nós até formatamos um Deus para nós de acordo com o nosso coração. Nós somos idólatras muitas vezes no nosso coração, porque nós fazemos um Deus de acordo com aquilo que nós enxergamos que deve ser um Deus. E nós temos então um Deus que nós adoramos, que não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas um Deus que nós formamos no nosso coração, que ele vem para nos atender como aquele da lâmpada, né, que esfrega, né? Esse é o Deus que nós temos adorado. Uma idolatria no meio da igreja evangélica hoje. A igreja evangélica tem formado deuses para ela, segundo as suas próprias cobiças, segundo o seu próprio ego. E nós não podemos continuar dessa maneira.
Nós queremos respostas do Senhor, então nós temos que orar de acordo com a vontade do Senhor. Nós queremos ser tocados pelo Senhor, então nós precisamos estar submissos à palavra do Senhor. Nós precisamos amar as coisas de Deus. Nós precisamos viver para o louvor do Senhor. Quarto, a defesa do Evangelho foi sempre a missão de Paulo. Olha o que diz no versículo 16. Estes, por amor, alguns pregavam por amor e outros por inveja, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Gente, eu vejo crente defendendo time de futebol, gente. Eu já fui um desses. Eu vejo crente defendendo partido político. Eu vejo crente defendendo coisas aí fora que não tem nada a ver. Mas nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para a defesa do Evangelho. A nossa vida, ela devia estar toda voltada para o Evangelho. Paulo estava incumbido por Deus na defesa do Evangelho. Sabe o que significa a palavra incumbido? Significa que é um soldado de plantão. Está sempre pronto para fazer aquilo que ele foi arregimentado. Um soldado que está pronto para responder ao comando do seu Senhor. Um soldado que está pronto para combater se alguém ameaçar. Um soldado que está pronto para defender o fronte, para defender o local que ele está ali. Porque ele é incumbido pela defesa daquilo. Você é conhecido por ser torcedor de time de futebol? Você é conhecido por ser torcedor de bandeira de partido? Você é conhecido por defender se a novela das 8 é melhor que a novela das 7? Você é conhecido por defender se o artista da Globo está ou não bem? Isso tudo é lixo, isso tudo é esgoto. Isso tudo é perda de tempo, isso tudo é afronta à palavra do Senhor. Você foi chamado para a defesa do Evangelho. Você está incumbido de falar das coisas de Deus. A defesa da fé era o cerne do ministério, era a parte sólida da vida desse homem, era a parte sólida do ministério desse homem. Por isso ele estava tão apegado às coisas de Deus. Eu conheço crentes que têm defendido erros de filhos. Eu conheço crentes que têm defendido trabalho, posição, que têm defendido tantas coisas. Alguns defendem até mesmo o seu pecado. Eles chegam e falam, mas eu não entendo que isso seja pecado. Aí você mostra o versículo e fala, mas eu não entendo assim. Aí você fala, mas aqui está na palavra. Não, mas eu não interpreto dessa maneira. Zelo com o pecado, amor ao pecado, é o problema da igreja hoje. Ah, meus irmãos, o que você tem defendido? Paulo estava ali, eles estavam ameaçando Paulo, eles estavam pregando o Evangelho por ciúmes de Paulo, para fazer treta com Paulo, e Paulo falou, não tem problema, o que importa é que Cristo está sendo pregado. Eu fui incumbido da defesa do Evangelho. Meus irmãos, o nosso tempo, como nós temos utilizado o nosso tempo? Ah, meu irmão, quão preciosa é a leitura da palavra para você? Quão precioso é o tempo de oração na sua vida? A tua Bíblia é peso de papel? Ou é para a cama não cair, não tem tijolo, põe a Bíblia debaixo? Ou você tem uma Bíblia aberta no Salmo 91? Isso te lança ao inferno. Quando a Bíblia está aberta no Salmo 91, quer dizer que você não está debaixo do esconderijo do Altíssimo. E você não fez dele a sua fortaleza. Porque você não ama a ponto de manuseá-la. E a Bíblia aperta é condenação. Mas quando a Bíblia é lida e meditada, e quando você luta, e quando você se dobra diante dela, é salvação. Eu e você precisamos tomar uma postura diferente. E Paulo vai caminhando. E ele chega no versículo 19 e diz, porque estou bem certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, eu serei liberto. Paulo estava vendo que o tempo dele ainda não havia chegado. Ele seria liberto dessa vez. E ele continua, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado.
Sabe por que Paulo jamais foi envergonhado? Vem logo a seguir. Por quê? Por que não foi envergonhado? Antes, com toda a ousadia, como sempre e também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ah, meus irmãos, quanto nós estamos preparados para morrer por Cristo Jesus? Será que nós estamos preparados para morrer por Cristo Jesus? Será que nós estamos prontos para engrandecer o nome do Senhor através do nosso corpo, quer pela vida ou quer pela morte? Será que nós estamos prontos para que o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, ele mostre Cristo Jesus? Meu viver não interessa, desde que seja para louvor do Senhor. Meus irmãos, eu tenho lutado, tem sido meu desejo estar pronto para morrer por Cristo. E eu tenho orado para que essa igreja esteja pronta para morrer, se preciso for, por Cristo. Para isso nós precisamos levar a sério a palavra do Senhor. Para isso nós precisamos comer a palavra do Senhor, como Jeremias. Para isso nós precisamos entrar na palavra do Senhor de uma vez por todas. Porque Paulo, no versículo 21 do capítulo 1 de Filipenses, ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele tinha uma ardente expectativa. Ardente expectativa é como aquela pessoa que espera na ponta dos pés. Ela está esperando na ponta dos pés, ele não será envergonhado. Todo aquele que crer em Cristo, a pedra fundamental, não será envergonhado. Você crê em Cristo Jesus? Você crê a ponto de pertencer a Ele, de se entregar a Ele, a ponto de as coisas desse mundo não te interessarem mais, a não ser Cristo Jesus? Você apenas viver, mas não morrer por esse mundo, mas morrer por Cristo Jesus. Olha o que diz a palavra: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Cristo será engrandecido na minha vida e na minha morte. Paulo não tinha a vida dele como a prioridade. Ele tinha o Evangelho como a prioridade. Se nós olharmos para Cristo Jesus, se os nossos olhos estiverem posicionados em Cristo Jesus, nós começaremos a pensar como Paulo, nós começaremos a viver como Paulo, nós começaremos a deixar de ser religiosos para ser crentes no Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu queria que você entendesse que essa vida aqui é breve e momentânea. Essa vida aqui, diz a palavra, que é como a erva do campo. Ela nasce, floresce e morre. Tiago diz que essa vida aqui é como uma momentânea neblina, que ela vem, se aloja e se dissipa rapidamente. Por que o nosso esforço é totalmente voltado para essa vida? Por que nós damos tudo por essa vida? Por que nós trabalhamos tanto para possuir e comprar coisas que são perecíveis e que nós não levaremos para o túmulo? Por que nós damos a vida por matéria? Por que nós queremos conquistar as coisas desse mundo e não queremos conquistar as coisas eternas? Porque nós ainda não entendemos a mensagem da cruz? Ou porque nós renunciamos à mensagem da cruz? Ou porque nós rejeitamos a mensagem da cruz? Ou porque nós resistimos ao Espírito Santo? O que acontece conosco? Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, versículo 22, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado estou constrangido, tendo desejo de partir com Cristo. Constrangido é como uma pessoa estivesse num túnel, bem apertado, e ela só pudesse ir para frente. Ela só pudesse, aqui nesse caso, ir para Cristo. Estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ah, se nós pudéssemos espiar a Nova Jerusalém. Se Deus, na sua infinita soberania e glória, nos levasse à porta do céu e nós pudéssemos abrir o portão da Nova Jerusalém e dar uma sondada, será que nós estaríamos apegados a esse mundo ainda? Será que nós gastaríamos toda a nossa saúde para ganhar dinheiro? Será que nós usaríamos todo o nosso vigor para construir coisas?
Será que nós estaríamos tão preocupados se os nossos filhos têm que falar 4 idiomas, se tem que fazer 5 cursos, se tem que fazer pós-graduação, se tem que fazer doutorado, pós-doutorado, não sei o quê, não sei o quê? Nós fazemos os nossos filhos uma máquina de aprendizado, mas nós temos dificuldade de acordar às 7 horas da manhã para trazê-los à escola bíblica às 9 da manhã. Porque as nossas prioridades são as coisas do mundo. Meu filho faz balé, meu filho faz natação, meu filho faz aula de inglês, aula de chinês, faz taekwondo, não sei o que lá, porque ele precisa defender. Ele precisa defender, ele precisa ter essa palavra. Essa palavra que é a defesa do seu filho. Se o seu filho tiver essa palavra, ele está garantido. Nós estamos gastando e nós estamos dando tudo que não precisa para os nossos filhos, mas a palavra, nós não temos coragem de orar com os nossos filhos, nós não temos coragem de ler a palavra para os nossos filhos, nós não temos coragem de acordar cedo e falar, hoje nós vamos à escola bíblica dominical, meu filho, e você vai comigo. Quando ele é pequenininho, você traz. Quando ele fica médio, você puxa. E quando ele fica adolescente, você pega na orelha e traz. Arrastado. E tem um negócio que chama correia, e é uma benção. É uma benção. Isso aí traz filho. Enquanto você puder, você traz. O dia que você não querer emancipar, você não pode mais. Mas aí você fala, eu fiz tudo pelo meu filho. Dinheiro não vai comprar o seu filho. Ah, mas se o seu filho for comprado pelo sangue do Cordeiro, você será o pai mais alegre. Você será a mãe mais alegre. Se seu filho estiver em Cristo Jesus, e ele chegar com 18 anos e falar assim, ó, eu quero aprender de Cristo, que eu quero ir para uma missão lá no Iraque, mas meu filho, você vai morrer, ele vai falar assim, eu vou para morrer por Cristo Jesus. Tem gente que falou, está amarrado. Você pensando seu filho falar isso? E você fala, eu te abençoo, meu filho. E se você não voltar, nós nos encontraremos na Jerusalém Celestial. Vá e morra por Cristo Jesus. Será que é isso que você tem investido na vida dos seus filhos? Porque para Paulo viver era Cristo e morrer era lucro. Paulo estava com os olhos nas coisas celestiais e não nas coisas aqui da terra. E Paulo no versículo 21, então, ele chega à mais nobre conclusão. Estar com Cristo é infinitamente e incomparavelmente melhor. O quanto a sua vida é importante para você mesmo. Quanto você tem esmerado da sua vida. Eu vou fazer uma poupança, porque eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, eu vou comprar uma casinha. Aí Deus abençoa e o miserável compra a casinha. Mas agora ele fala, eu tenho outro projeto, eu preciso comprar 2 casinhas. Porque eu tenho que alugar uma, porque eu vou ficar velho, eu não vou ter renda, eu preciso ter uma renda. Aí ele vai lá, Deus abençoa o cara ainda, o cara vai e compra 2 casinhas. Mas ele fala, gente, mas com o salário, com o aluguel de uma casinha não vai dar para eu viver direito, eu preciso comprar 3 casinhas. Vai trabalhar, 3 casinhas. E a Nova Jerusalém não tem casinha para ele. Porque ele não entendeu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele não foi a Jesus, ele quer comprar casinhas. Meu irmão, tira os olhos dessas coisas passageiras. Olhe para a eternidade. Não seja religioso. Seja apaixonado por Jesus. Deixa Jesus inundar o teu coração. Deixa Jesus transformar a sua vida. Deixa Jesus levar a sua família. Paulo estava num dilema, não sei agora, Senhor Deus, eu quero morrer, que é muito melhor, mas eu quero viver, se for para levar alguém a Jesus. Eu estou totalmente confuso. Se o Senhor permitir que eu viva aqui e leve frutos para o Senhor, então me deixa viver. Porque eu quero ganhar mais alguns. Mas por vossa causa, versículo 24, é mais necessário permanecer na carne. Não leve para o lado errado, permanecer na carne, não. Sai da carne, nesse sentido. Permanecer vivo. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. Paulo tinha propósito, se fosse para viver, levar as pessoas a caminharem na fé, a progredir, ensinando a palavra do Senhor, ministrando a palavra do Senhor, crescendo na vida no Senhor. Não para viver aqui de maneira irrelevante. É tudo para o Senhor. Servo quer dizer escravo. Nós, quando vamos ao Senhor e nos transformamos em servos, pela misericórdia dEle, pela graça dEle, ou melhor, somos transformados em servos, a nossa vontade, ela morre.
e a vontade de Cristo é implantada no nosso coração. Os meus planos são largados de lado, a não ser que estejam de acordo com a vontade do Senhor, e passam a prevalecer os planos do Senhor na minha vida. Um servo, um escravo não tem poder sobre o seu senhorio, muito pelo contrário, ele obedece em tudo ao seu senhorio. Então ele tem que estar pronto para se dobrar, não dura serviço, mas serviço curvadas diante do Senhor. A sua vida tem sido assim? Você tem produzido para o reino de Deus? Você tem vivido para o reino de Deus? Você tem amado o reino de Deus? Você tem amado o reino de Deus de uma maneira que as pessoas têm querido imitar você? O quão importante é o Evangelho na sua vida? Paulo não estava importando se ele estava preso ou livre. O Evangelho era em primeiro na vida dele. Paulo não estava importando se ele tinha muito ou se ele tinha pouco. O Evangelho era tudo que ele precisava. Paulo não se importava com nada, a não ser que Cristo fosse glorificado através da sua vida. Eu quero ler aqui um último texto, ele está um pouco mais à frente, Filipenses 4. Versículo 11. Eu vou ler o 10 só para você ver a alegria de Paulo. Um homem preso alegre desse jeito. Diz a palavra do Senhor, Filipenses 4:10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que Paulo está dizendo aí? Que nada abala a vida dele. Sabe por quê? Porque a força dele é o Senhor. Ele colocou a sua força no Senhor. Então, se ele estivesse mal financeiramente, ele estaria bem no Senhor. Se ele estivesse abastado financeiramente, ele estaria bem no Senhor. Se ele estivesse com fartura na sua mesa, ele estaria bem no Senhor. Mas se ele também estivesse com escassez, ele estaria com a força no Senhor. Então, nada pode abalar o coração de um homem quando a sua força é o Senhor. Quando ele está descansando à sombra do Onipotente. Quando ele faz do Senhor a sua fortaleza. Quando ele espera, a sua expectativa, a sua ardente expectativa está em Cristo Jesus. Nada pode nos afetar. Meus irmãos, eu quero falar para você. Eu não sei se o nosso país vai sair da crise. Mas eu sei que eu não posso sair de Cristo. Eu não sei se isso vai abalar os meus filhos, a educação dos meus filhos, se isso vai trazer problema para o meu neto. Eu não sei. Eu olho para o meu neto ser crente, tomar uma decisão em Jesus. E se ele topar para ele ir embora lá para esse lugar e morrer pelo Evangelho da Graça. Não pedi autorização para a mãe dele, mas nem preciso, sou pai dela. Pai de sangue e pai espiritual. Ah, meus irmãos, o que te interessa mais do que o Evangelho? A sua alegria é Cristo. Então você pode sorrir, porque a sua alegria é Cristo. Nada vai nos impedir, porque a nossa vitória é Cristo Jesus. Ele pagou um alto preço. Ele pagou o preço de sangue. Não foi ouro nem prata. Foi o sangue vertido na cruz do Calvário. Nós fomos comprados pelo valioso sangue de Jesus Cristo. Ah, meu irmão, com os olhos da fé, olhe para Ele agora. Meus irmãos, não tire os olhos de Cristo Jesus por nada. Amanhã pertence a Ele. Nós nem saberemos se existirá um amanhã para nós. Eu não sei se eu vou sair daqui vivo hoje. Mas eu sei que eu vou sair com Cristo. Ou vivo ou morto. Mas eu vou estar com Cristo. Não porque eu sou bom, não. Eu sou ruim.
É porque a graça me alcançou. A graça salvou um miserável dentro de uma igreja evangélica um dia. Um miserável que gostava de afrontar ao Senhor. A graça foi me buscar. E o Espírito Santo me revelou quem era Jesus Cristo. E aí eu vi que eu era um miserável. E precisava de um remédio, Jesus. Que Deus te abençoe. Que você possa estar pensando o quão importante é o Evangelho para você. O que você dá para ter o Evangelho anunciado a outras pessoas? Qual o preço que você tem pago para ser um discípulo do Senhor? O preço é alto, mas vale a pena. Morra para si mesmo. Tome a sua cruz e siga Cristo Jesus. Amém? Nós vamos ficar de pé no nome de Jesus Cristo. Nós vamos orar. Nós vamos pedir a misericórdia. Nós vamos orar pela tia da Leamara, que está em derrame agora. E ela ainda não teve uma decisão por Cristo Jesus. Talvez ela até pense que está em Cristo Jesus. É muito importante que você saiba de uma coisa. Você talvez está aqui hoje e fala, ainda não decidi por Cristo Jesus. E eu não vou chamar você para repetir uma oração, porque isso não vai funcionar. Mas eu vou te dar um conselho. Comece agora no seu coração a implorar para que Deus te revele quem é Cristo Jesus. Para que Deus te revele de uma maneira que você entenda claramente quem é Cristo Jesus. E aí sim você pode se entregar a Ele. E aí sim você pode viver para Ele. Vamos dobrar nossas cabeças? Senhor Deus, nós te somos gratos por mais um dia de vida, porque nós temos irmãos aqui que vieram adorar a um Deus santo e poderoso. Nós te somos gratos, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus que cuida de todos os detalhes da nossa vida, Senhor Deus. Tu és o Deus que nos sonda, nos conhece, do qual nós não podemos fugir da sua presença. Se nós formos ao mais profundo, o Senhor está. Se nós subirmos ao lugar mais alto, lá estás também. Então nós entendemos pela tua palavra que o Senhor governa todas as coisas e que o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo e que o Senhor tem ciência de todas as coisas, Senhor Deus. Transforma essa igreja em uma igreja de homens e mulheres que temem a um Deus vivo e poderoso, que vivem para louvor da sua glória, que a nossa vida, Senhor Deus, pregue, Senhor Deus, que o nosso testemunho seja a nossa pregação, Senhor Deus, que sem palavras nós possamos mostrar para esse mundo que Cristo Jesus é o Rei das nossas vidas. Nós queremos uma semana, Senhor Deus, abençoada na Tua presença, onde nós vamos perseverar, onde nós vamos olhar para Cristo Jesus, e nada vai nos tirar, Senhor Deus, do foco, que é viver para a louvor e glória do Senhor. Senhor Deus, inunda os nossos corações com a Tua presença, visita cada família aqui com Teu Espírito Santo, que nós possamos estar cheios de Deus essa semana, e que nós possamos aproveitar todas as oportunidades com ousadia, para a defesa da nossa fé e para levar o Evangelho às pessoas que não te conhecem. Ó Senhor Deus, só o Senhor pode fazer isso, assim como o Senhor pode visitar a dona Carmina, que está com um derrame, Senhor Deus. O Senhor pode mudar aquele coração, o Senhor pode restaurar aquela vida, e o Senhor pode salvar aquela mulher, no nome de Jesus Cristo, que teu Espírito Santo a visite, e o Senhor também pode restaurar a vida dessa mulher. No nome do Senhor Jesus, é que nós oramos e te agradecemos, e eu abençoo a igreja do Senhor. Que a graça maravilhosa de nosso Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja derramado sobre a igreja do Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo.